Agora, eu falei que ele poderia medir, né, as velocidades aqui pelo redshift, por causa do efeito Doppler, né? E que essa é uma maneira de interpretar as coisas, a gente viu isso na aula passada, inclusive. Mas que tem outra maneira de interpretar as coisas, que é pensando em termos de relatividade e expansão do próprio espaço. Existe alguma diferença entre um redshift, que é puramente Doppler, e um redshift que é cosmológico? Um redshift que é porque as distâncias mudam? A resposta a essa pergunta é, de certa maneira, sim. Por outro lado, conforme a gente mede, né, a gente só está preocupado nas grandezas que a gente mede, no final não importa muito. Como assim? Que resposta mais lisa é essa que você está me dando, professor? A resposta, de certa maneira, é sim, pelo seguinte: se eu penso só em termos de velocidades, o efeito Doppler, ele não conta a história das coisas que acontecem. No seguinte sentido: se eu tenho uma estrela e ela está se afastando e ela emite luz, essa luz sai. E o efeito Doppler que eu vou medir vai depender das velocidades que a fonte tinha e que a velocidade que eu tenho em relação, né, ao mesmo referencial. Tá? Depois que a luz saiu, não importa o que aconteceu com essa galáxia aqui. Ela estava com uma certa velocidade, ela parou, ela acelerou, não importa mais. A luz segue a trajetória independente daquela galáxia original, entende? Pode se explodir, acabar a galáxia. Do mesmo jeito, eu disse que depende das velocidades quando eu meço elas, né, num referencial apropriado. Se depois que a luz saiu, eu também comecei a me mexer, eu vou medir um outro efeito Doppler também, tá? E esse resultado, ele tem a ver apenas com as velocidades, então. Quando a gente fala em efeito Doppler cosmológico, a gente precisa lembrar que o universo está se expandindo. E essas velocidades estão ligadas à taxa de expansão do universo. E a gente não viu ainda, mas essa taxa vai seguir uma determinada lei, que vai depender dos parâmetros cosmológicos do universo. Então, o redshift cosmológico mesmo, ele vai depender da história de expansão do universo. Porque a história de expansão do universo vai me contar quem são essas velocidades. Elas não são malucas, não são velocidades quaisquer. Elas estão ligadas a essa expansão do universo, é o que a gente está vendo aqui. Então o redshift cosmológico, ele depende dessa história. Por outro lado, eu vou mostrar agora para vocês, é a nota 7C. Quando a gente tenta calcular esse efeito líquido, a gente percebe que no final das contas, o que conta é a velocidade que tinha quando emitiu e a velocidade que tinha quando eu detectei. Quer ver? Vamos fazer o seguinte estudo. Vamos considerar 3 galáxias, tá? 3 galáxias. Vamos pensar no que acontece. Aqui vai ser a galáxia A, aqui é a galáxia B e aqui é a galáxia C. Vamos pensar no que acontece quando tem um feixe de luz sendo emitido pela galáxia A. Então esse feixe de luz foi emitido pela galáxia A. Deixa eu fazer ele um pouquinho mais curto aqui. Ele foi emitido pela galáxia A. Está aqui, um feixezinho de luz emitido por ela. Esse feixe de luz, ele vai passar pela galáxia B, que está bem próxima da galáxia A. E depois vai continuar a sua viagem até chegar na galáxia C, que está aqui para frente. Bom? Todas as medidas, né, que ele vai fazendo aqui, a galáxia C, vão depender dessas 2 galáxias aqui, tá? A galáxia B, ela vai receber o feixe de luz com redshift bem pequeno, porque a gente vai assumir que a distância entre elas é bem pequenininha. E o que eu quero fazer, na verdade, aqui, é medir esses redshifts de pouco em pouco, para depois poder integrar e calcular o efeito líquido entre A e C. É mais ou menos como construir uma dedução, né, usando diferenças bem pequenininhas, diferenciais, para depois integrar tudo e aí ter o efeito líquido. Mais ou menos não, é isso que eu estou fazendo.
eu vou assumir que as galáxias A e B estão próximas, de maneira que não valem efeitos relativísticos aqui, e aí depois eu vou ver como é que o efeito líquido se soma até a C, tá? Então, se A e B estiverem bem próximas, a gente pode usar aquela expressão que nós vimos na aula passada, que a velocidade ela vai ser aproximadamente z vezes c, tá? Velocidade é z vezes c. Só que não é uma velocidade qualquer aqui. Essa velocidade é uma velocidade bem pequenininha que eu vou medir. Eu vou colocar um delta pequenininho para não usar um diferencial, mas eu poderia até usar um diferencial. É uma velocidade bem pequena e um redshift bem pequeno. Então, ΔV, quanto eu vou perceber de mudança de velocidade, por causa do redshift, vai ser bem pequeno e vai ser um ΔZ vezes o C. Isso vale porque as duas galáxias, de novo, estão bem próximas, então valem aquelas aproximações que a gente tinha. Agora, eu também sei Z mais 1 é o lambda observado pelo lambda emitido. É daqui que eu meço o redshift. E eu posso passar esse 1 para cá, né? Então eu vou ficar com Z igual a delta lambda sobre lambda, tá? Vai ficar menos 1, vai ficar lambda observado, menos lambda emitido sobre lambda emitido. É isso daqui. Só que o fato é que, se eu tiver com uma galáxia bem perto, bem próxima de mim, esse delta lambda vai ser muito perto de zero, né? Vai ser bem pequenininho o quanto ele vai variar. E, de fato, o Z também vai ser muito pequenininho, vai ser infinitesimal. Esse vai ser infinitesimal e esse vai ser infinitesimal. Então a notação mais adequada é dizer que ΔZ, que é infinitesimal, é um delta lambda sobre lambda. Essa é a notação mais acertada, porque os dois são grandezas infinitesimais quando as galáxias estão bem pertinhas umas das outras. Além disso, eu também posso dizer, usando a lei de Hubble, que a velocidade é h vezes d, né? Nesse caso, vai ser um ΔV infinitesimal, a velocidade que eu vou medir é quase zero, quase como ele estando parado. Só deixa eu usar a mesma letra que eu botei aqui. H, um ΔX, onde x é uma distância pequenininha entre as galáxias. Esse pequenininho, eu não estou usando infinitesimal, porque não é infinitesimal, né? Esse pequenininho são megaparsecs, tá? Mas é pequenininho para o tamanho do universo, e eu quero poder calcular essa conta aí para todo o universo. Então eu tenho três equações infinitesimais que eu posso agrupar. Eu tenho essa daqui, onde a velocidade se relaciona com o redshift. Eu tenho essa daqui, onde o redshift se relaciona com o comprimento de onda. E eu tenho essa daqui, onde a velocidade se relaciona com o h. Tá? Vamos juntar essas três equações aqui, substituindo essas coisas que eu tenho. Então, no lugar de velocidade, eu vou colocar h ΔX. Então, eu vou pegar essa equação aqui. Ó. ΔV vai ser ΔZ vezes C. No lugar da velocidade, eu vou usar h ΔX. No lugar do ΔZ, eu vou usar delta lambda sobre lambda. Ainda faltou o C. Tá bom. Então, das três equações, fiquei com uma delas. E eu já vou mostrar para vocês onde eu quero chegar. Só que antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos passar o C para cá. Então, eu vou ficar com H ΔX sobre C igual a delta lambda sobre lambda. ΔX sobre C, na verdade, é um tempo. Porque lembra que velocidade, vou escrever aqui do lado, velocidade é ΔX, ΔT. Então, se eu trocar, né, ΔT é ΔX sobre V. Velocidade, aqui no caso, né, ΔT, velocidade é a velocidade da luz, porque eu estou considerando a trajetória de um feixe de luz. Então, é o tempo que o feixe de luz leva para vir de A até B. E a distância de A até B é ΔX. Então, ΔT vai ser ΔX sobre C, porque a feixe de luz anda com velocidade C ali, tá?
Então isso daqui, ao invés de eu escrever em termos da distância das duas galáxias, eu posso escrever em termos do tempo que leva para a luz ir de uma galáxia para outra. Então eu vou ter H, um ΔT, igual a um delta lambda sobre lambda. Porém, gente, H nós já vimos. Ele está relacionado a essa escala do universo. A como o universo, né, muda as distâncias ali. O H, a gente sabe que ele é A ponto sobre A. A gente vai usar isso o curso inteiro. H é A ponto sobre A. O que é o A? Aí são outras histórias, como eu disse antes. A ponto sobre A, ele é dA dt. Vezes aqui sobrou, faltou, né? Colocar 1 sobre A. Então A ponto sobre A é dA dt, 1 sobre A. Só que eu estou considerando para uma situação específica, que é um feixe de luz que sai da galáxia A e vai até a galáxia B. Então eu posso escrever o seguinte, que H vai ser aproximadamente um ΔA sobre um ΔT vezes 1 sobre A. Bom, se eu botar a relação 5 na relação 4, eu vou cancelar os ΔTs. Ó. No lugar do H, eu vou ficar com ΔA, ΔT, 1 sobre A, isso é o H, vezes ΔT, igual a delta lambda sobre lambda. Aí cancelo esses caras e eu vou ficar com uma equação que ela está me dizendo o seguinte, olha só o que ela está me dizendo. Essa equação, ela está me dizendo que o quanto muda de comprimento de onda em relação ao comprimento de onda de referência é igual ao quanto muda de escala em relação à escala de referência. Essa equação é uma das equações fundamentais da cosmologia. E uma das equações fundamentais, inclusive, para interpretar o que é o A aqui. Ela está dizendo o seguinte, fisicamente, ela está me contando que se eu penso num universo que se expande, há um ΔA sobre A, há uma variação dos tamanhos. A escala do universo variou. Eu posso dizer que, vamos fazer uma associação física aqui, que não corresponde à realidade do universo, mas que a interpretação que sai daqui corresponde sim ao que acontece. Lembra quando você tem... talvez muitos de vocês não tenham feito Física 2, mas com certeza não, né? A gente mora no Brasil, né? Eu gostaria que muitos de vocês tivessem feito um bom segundo grau. E no segundo grau tivessem estudado o problema de acústica ou de ondas estacionárias. É muito legal estudar ondas estacionárias. Quem gosta de música, né? Tem o violão, né? As notas que você toca, você tem uma onda estacionária lá no braço do violão. A pessoa bota o dedão lá num traste, não sei, eu não toco violão, né? E a corda está amarrada no outro lugar. Aí a pessoa dá uma dedada lá na corda, o que a corda vai fazer? Ela vai começar a oscilar. E ela sempre oscila de uma maneira que a gente chama que ela gera uma onda estacionária, porque as pontas estão fixas. Numa ponta está preso no violão, na outra ponta você meteu o dedão lá no violão. Então, ou a corda oscila assim, ou a corda oscila, né? Não, isso aqui é a corda, né? Não pode ficar reta assim. Ou a corda oscila assim. Oscila, que eu digo, ela mexe mesmo, tá? Ela vai daqui para baixo, essa barriga muda daqui para baixo. Aqui são duas barrigas, muda assim, ó. Fica oscilando, tá? Ou então a corda... Nossa, mas que mania de desenhar a linha reta ali no meio, né? Ou então a corda oscila no violão desse outro modo. Ah, cara, agora você percebe as minhas limitações de desenho aqui, né?
Eu não sei desenhar, mas eu sei dizer o que eu quero desenhar. Então a corda está oscilando assim. Então, desce as duas, sobe a do meio. Desce a do meio, sobe as duas. Ela fica oscilando. Você consegue visualizar essa oscilação aqui, ó? A corda oscila entre esse modo e esse modo aqui, fica balançando. Isso daqui são ondas estacionárias. Tá? A mesma coisa a gente pode dizer com relação à luz. A luz também tem comprimento de onda, etc. Também é uma onda. Então eu poderia pensar na luz como estacionária entre duas escalas do universo. Para simplificar, né, eu vou fazer só esse modo de oscilação. Cada uma dessas aqui é um modo de oscilação, tá? Então, eu poderia dizer que num determinado instante do universo, eu tenho essa daqui. O universo expandiu em escala, então eu vou ter essa oscilação aqui. E o que a gente está dizendo com essa equação aqui é que o quanto o universo aumentou de escala é o mesmo tanto que aumentou de comprimento de onda da luz. Então a luz aumenta o seu comprimento de onda porque o universo expande. Poderia ser o contrário, tá? A equação não tem sentido. Poderia ser o universo encolhendo. Então, no universo encolhendo, todos os objetos apareceriam para a gente depois com um comprimento de onda menor. Todo o universo estaria blue shifted, tá? Ele estaria deslocado para o azul, para cima da gente. Então, o que essa equação aqui nos diz é que a variação no comprimento de onda é um efeito da variação na escala do universo. A gente pode argumentar em termos dessas ondas estacionárias. E muitas vezes é feito assim a nível de divulgação científica. Mas perceba que como a luz é uma coisa que se propaga no espaço, ela não está estacionária, né? Não faz o menor sentido eu falar um feixe de luz estacionário no universo, né? Porque a luz está se propagando pelo universo. Para estar estacionário, teria que estar fixada entre duas extremidades. Então não é que a luz está estacionária no universo. Se fala assim em termos de divulgação científica para facilitar, mas concretamente o que acontece é isso daqui, olha, a equação é interpretada dessa maneira para a gente entender um pouquinho o efeito que ocorre ali. Pois bem, e a tal da galáxia C que não entrou ainda? Agora ela entra. A gente pode então dizer que vale, né, para duas galáxias muito próximas essa relação. Mas o que isso significa para o universo como um todo? Porque, de novo, né, aqui é uma interpretação, né? Não tem como eu pensar numa onda para todo o universo. A onda está se propagando. Bom, eu posso escrever essa equação para todo o universo. Aí vai entrar a galáxia C. Eu posso integrar essa equação. Isso aqui é um diferencial, né? Então eu posso fazer que dA sobre A é igual a d lambda sobre lambda. E daí, é claro, né, a partir do momento que eu fiz isso, eu posso naturalmente integrar. E aí, essa relação, que valia só para dois pontos próximos, passa a valer para dois pontos a quaisquer distâncias, inclusive entre a galáxia A e C, que estão bastante distantes umas das outras. Eu não vou escrever em termos de A e C, até podia, mas eu vou escrever simplesmente entre o A da fonte ou do emissor. Aqui no papel eu usei S de source, fonte. A fonte, né? Source. Mas como eu usei na aula anterior, quando eu estava trabalhando com o Z, o E de emissor, eu vou usar um Ezinho aqui, tá? Então vai ficar só a notação um pouquinho diferente do meu papel. Você já vai se acostumando, porque notação em física é uma loucura. Então, eu vou integrar desde quando o universo tinha a essa escala, ou seja, a luz saiu lá do emissor, o universo tinha uma certa escala. Ela veio andando, o universo foi expandindo, foi mudando de escala. Ela chegou até mim com a escala que eu chamo de A0, a escala hoje, quando eu fiz a medição. Pois bem, ela saiu do emissor com um comprimento de onda, comprimento de onda lambda E, e chegou até mim com um outro comprimento de onda, um lambda observado. Tá? Não importa agora onde que está esse emissor aí, tá? Eu estou integrando um efeito, né, conforme eu expliquei para você antes ali. Bom, essa integral aqui é bastante trivial, né? A gente sabe que é o ln, né? Então vai ser o ln
de A0 sobre AE, é módulo, né? Só que não tem número negativo aqui, então também não se estresse com isso. Lambda 0 sobre lambda E, tá? Como tem um ln aqui dos dois lados, eu posso, é claro, né, ver que esses dois ln só vão ser iguais se os dois pontos aqui forem iguais também, as duas razões forem iguais. Se você não gosta de ver desse jeito, bota e elevado dos dois lados também, dá na mesma, tá? O importante é que não tem como esses ln serem iguais de outra forma, tá? Então, daqui a gente conclui que A0 sobre A emitido é igual a lambda 0 sobre o lambda emitido. E aí, então, aquilo que eu estava falando antes para você. O efeito líquido, o efeito integrado do redshift cosmológico, ele é muito parecido, ele não depende, né? Ele é muito parecido com, ele é o mesmo, na verdade, do efeito Doppler. Porque a gente pode interpretar mesmo, né, tudo isso que está acontecendo em termos de velocidades. Tá? A gente pode interpretar assim. Então é por isso que as duas coisas terminam sendo equivalentes. Mas é importante que você entenda isso, que o redshift cosmológico leva em consideração toda essa expansão do universo. O problema é que as duas coisas se relacionam da mesma forma, como está aqui. Se não tivesse uma equação desse jeito, não ia ficar ln igualzinho dos dois lados, ia ficar diferente. E a gente teria outro resultado. Mas não é o que acontece, isso aqui é uma dedução bastante fundamental, aliás. A gente sabe que esses caras aqui, eu escrevi ali, ó, a gente sabe que o lambda 0 sobre lambda E é Z mais 1. E aí eu tenho uma outra equação fantástica, que é, usando aquilo ali, dizer que Z mais 1 é igual a lambda 0 sobre lambda E, que também é igual a A0 sobre AE, tá? Lambda A0 sobre AE. Essa equação aqui é extraordinária em termos de significado físico. Ela me diz o seguinte, que se eu calcular o comprimento de onda observado sobre o comprimento de onda emitido, eu meço o redshift. Isso, veja, eu venho do meu espectro, né? Então você vai lá, observa com o seu telescópio um espectro e você encontra essa razão. Então eu medi lá no meu espectro, digamos que essa razão aqui vale 2. 2. Medi que ela vale 2. Isso vai valer para... Não importa a linha, se eu peguei H beta ou qualquer outra linha. Medi valeu 2. Significa que o meu redshift é 1, né? Porque 1 mais 1 dá 2. Então o redshift é 1. Beleza. Então eu medi o redshift. E isso significa que quando esse objeto emitiu a sua luz, o universo era 2 vezes menor do que ele é hoje. Né? Ó, isso daqui, essa razão é 2. Significa que A0 sobre AE é igual a 2. Então significa que o AE, desculpa, né? O AE era o A0 sobre 2. Tá vendo? Ó? AE passou 2 para cá. Então, se o redshift é 1, significa que o universo, quando emitiu a luz, tinha metade do tamanho da metade da escala que ele tem hoje. A escala hoje é A0. Tá? Então, quando a gente mede o redshift de uma galáxia e encontra, né, um valor de redshift, esse valor me dá diretamente o valor que... Me dá diretamente, desculpa, o quanto a escala do universo mudou, né? A gente pode até isolar aqui, ó. Passa o AE para cá e o Z mais 1 para lá, ó. Outra forma de escrever isso que eu estou dizendo para você. AE é a escala do universo hoje dividido por Z mais 1. Aliás, a gente costuma, né, colocar a escala do universo hoje como sendo 1. Como é um número adimensional, a escala do universo hoje pode ser qualquer coisa. Então eu boto como sendo 1. O universo hoje vale 1, a escala, 1, número razoável. Então, significa que, né, e aí a gente até tira o A aqui, significa que a escala do universo
está relacionada com redshift. Tá? Uma outra maneira também de escrever essa equação muito comum, que é isso daqui, ó. Essa maneira a gente vai usar bastante no curso. Z mais 1 é 1 sobre A, onde eu assumi que a escala do universo, onde eu defini que a escala do universo hoje é 1. Então isso é bastante interessante, né? Um objeto em redshift igual a 1 significa, se eu meço, significa que quando a luz dele saiu de lá, o universo tinha metade do tamanho que tem hoje. Se o redshift for infinito, bota um número infinito, a escala do universo seria 0. Então, o redshift infinito quer dizer quando o universo tinha escala 0. Cuidado, escala 0 não quer dizer tamanho 0. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora não, porque senão vai... Agora não, porque se eu começar a entrar no significado de escala agora, a gente não termina essa aula de maneira organizada. Então vamos esperar um pouquinho, que vai ter uma aula onde a gente vai se aprofundar nessa questão de escala. Mas fica aqui já essa relação entre redshift e escala. Agora uma outra coisa que a gente falou só superficialmente na aula anterior, e eu gostaria de aprofundar um pouco mais, quantificar hoje, que é o seguinte. Eu tinha falado na aula anterior do movimento próprio, que o efeito Doppler que a gente mede, ele depende do que a gente chama de fluxo de Hubble, ou seja, tudo está se expandindo ou está se afastando, né? Então vai ter um efeito Doppler, mas que também o efeito Doppler depende das velocidades peculiares, velocidades próprias. Eu tenho um aglomerado de galáxias, essas galáxias estão se movimentando, e se movimentam com uma certa velocidade. Então a pergunta que fica é a seguinte: a partir de que distância eu começo a ver as galáxias se afastando mais rápido do que a velocidade própria delas? A partir de que distância, outra forma de colocar a pergunta, o fluxo de Hubble é maior ou mais intenso que as velocidades peculiares, as velocidades próprias das galáxias? Bom, vamos calcular isso daí. Então, nota 7D, fluxo de Hubble. Bom, para a gente poder comparar o fluxo de Hubble com as velocidades peculiares, a gente precisa ter noção de ordem de tamanho, de grandeza dessas velocidades peculiares. A gente sabe que essas velocidades próprias, vou colocar VP, própria ou peculiar, são da ordem de 1000 quilômetros por segundo, tá? Isso a gente sabe medindo aglomerados de galáxias. Então, para a gente saber a partir de que ponto o fluxo de Hubble vence essas velocidades peculiares, basta a gente usar a lei de Hubble, né? V é igual a H0D. E aí eu posso fazer a seguinte pergunta: em que distância o fluxo de Hubble vale exatamente 1000 km por segundo? Então eu posso colocar aqui, ó, a distância vai ser 1000 km por segundo dividido pela constante de Hubble, que aqui nessa nota eu usei o valor de 72 km por segundo por megaparsec. Você vai ver que ao longo do curso eu mudo, vou botando outros valores aqui. Por isso que era até bom eu ter deixado o Hzinho, mas eu não quis colocar ele logo no começo do nosso curso para não pesar demais aqui, tá? Mas de qualquer maneira, esse valor aqui dá uma distância, né, de 14 megaparsec. Então, a partir de 14 megaparsecs de distância, o fluxo de Hubble vale 1000 km por segundo. Se eu aumentar, né, no caso dobra a velocidade, vai para 2000 km por segundo. Se for menos que isso, então significa que as galáxias estão se movendo mais rápido do que estão se afastando. E o efeito Doppler que eu estou medindo vai ser essencialmente o efeito Doppler pelas velocidades peculiares, não por causa do fluxo de Hubble. E esses 14 megaparsecs, você percebe também que são, de novo, fica entre o tamanho do nosso grupo local, 2 megaparsecs, 3 megaparsecs, e as distâncias até o aglomerado de Virgo, né, que é 20 megaparsecs. Então, saindo do nosso grupo local. Se eu pegar galáxias do nosso grupo local, como é de se esperar, elas estão ligadas gravitacionalmente, e a velocidade delas é maior, né, do que a velocidade do fluxo de Hubble. Então eu estou medindo uma coisa apenas local, tá? Então essa conta aqui ela é interessante. Ela diz que se a gente quiser medir alguma coisa cosmológica,
de fato cosmológica, a gente precisa ir realmente além do nosso grupo local, tá? Melhor se a gente começar a pegar já em termos de aglomerados de galáxias, né? Superaglomerados de galáxias. Aí sim eu vou ter medidas bem cosmológicas mesmo. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer, e a gente começou a falar um pouquinho na última aula, e que é interessante, para terminar, já que a gente está falando de escalas e a partir de que momento a cosmologia realmente começa a ser medida, né? A gente pode medir algumas escalas típicas do universo. E eu quero discutir com vocês duas escalas muito importantes que surgem bastante nas contas. Uma escala de tamanho e uma escala de tempo para o universo. Quando um físico fala em escala, essa é a nota 7e. Quando um físico fala de escalas, ele não está querendo dar uma medida precisa. Ó, a escala de distância é 10 metros, então é exatamente 10 metros, não é nem 10.1, nem 10.2, nem 9.9. Não. Quando o físico fala de escalas, ele quer dizer ordem de grandeza. Olha, se eu estou te dizendo que o comprimento típico de um carro é a ordem de metros, é porque você não vai encontrar um carro com centenas de metros e nem um carro com alguns centímetros. Carros têm alguns metros. Entende o que eu quero dizer? Quando eu falo escalas de tempo, é porque a escala típica de tempo para a gente gravar uma aula é 1 hora. Você não vai encontrar aulas que duraram 10 dias seguidos. E você dificilmente vai encontrar o que a gente possa chamar de aula com duração de minuto. 1 minuto, 2 minutos. Isso não se chama uma aula. Pode dar outro nome para um negócio desse, mas não é uma aula, tá? Então, aulas duram tipicamente horas. Mas tem aula que dura meia hora, tem aula que dura 1h30. Mas é em torno de hora. Isso é uma escala, tá? Então, a gente pode fazer as mesmas coisas usando a lei de Hubble. A gente faz como? Bem, a gente pega a lei de Hubble e percebe o seguinte. Ó, eu quero tirar uma escala, tá? Vai com calma. A gente percebe o seguinte. À medida que a distância vai aumentando, chega a um ponto em que a velocidade se torna a velocidade da luz. Então existe uma distância na qual a velocidade de expansão, conforme eu vejo, se torna a velocidade da luz. Eu digo vai com calma porque a partir daqui as pessoas começam a se perder, né? Tá, mas espera aí. Então tem galáxias que se expandem mais rápido do que a velocidade, se afastam mais rápido do que a velocidade da luz. Então o princípio de Einstein de que nada pode se deslocar mais rápido do que a velocidade da luz está errado, não sei o que, blá, blá, blá. Calma. Calma, porque aí você chegou no limite que V sobre C está bem longe de ser muito menor do que 1, e a equação de Hubble Hubble-Lemaître vale, mas precisa ser interpretada num contexto relativístico. Isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, eu só quero uma escala, então não vamos entrar muito nessa discussão. Vamos deixar para mais para frente. Então, existe uma distância onde a velocidade se torna c. Eu vou chamar essa distância de distância de Hubble, ou escala de tamanho de Hubble. E eu posso calcular quanto que vale a distância de Hubble. A distância de Hubble, então, vai ser o H0. Agora eu vou botar o Hzinho, tá? É 100 Hzinho dividido... Ah, não, desculpa, tá trocado aqui. A distância de Hubble vai ser o C, que é 300.000 quilômetros por segundo, dividido pelo H0. E o H0 eu vou colocar como sendo 100 Hzinho quilômetros por segundo por megaparsec. 100 corta com 300. Então vai dar 3.000. Então vai dar 3.000 quilômetros por segundo vezes. Isso aqui eu posso pensar como uma fração. Quilômetros por segundo por megaparsec é megaparsec por quilômetros por segundo, né? Fração, né? Dividido por fração é o inverso da fração, né? Multiplica pelo inverso. Então corta as partes de velocidades, fica só megaparsec. Então a distância de Hubble é 3.000... Ah, faltou um Hzinho aqui, ó, que estava aqui embaixo no denominador. 3.000 H menos 1. Né? Ele estava no denominador, fica H menos 1. 3.000 H menos 1 megaparsec. 3.000 é 3 vezes 10 a 3. 3 vezes 1.000, né?
1000 vezes mega, 10 a 3 vezes mega é giga. Portanto, a distância de Hubble vai ser 3H-1 gigaparsec. Isso daqui me dá uma ideia de escala de tamanho do universo. Ah, então o universo tem 3 gigaparsecs. Não, cara, não é isso que eu estou te dizendo. Estou te dizendo que isso dá uma escala. O universo tem, né, algo nessas escalas de tamanho aqui. Se a gente usar um Hzinho para a constante de Hubble mais apropriada hoje, que é o Hzinho igual valendo 0,7, a gente vai chegar, né, bota o Hzinho 0,7, vai chegar numa distância de Hubble de 4,3 gigaparsecs. Não é o tamanho do universo, nada disso. Eu vou calcular isso no futuro com vocês, numa próxima aula, mas é uma escala de tamanho para um universo observável. Então a gente espera observar, né, pelo menos gigaparsecs no nosso universo a partir dessa lei. E é de fato o que acontece, tá? A escala de tamanho do universo raio, né, do universo observável, é bem maior do que isso, mas é de gigaparsecs também. Agora a gente pode calcular também uma escala de tempo com a lei de Hubble, fazendo uma pergunta parecida em cima dessa equação. Tá bom, essa distância é a distância a partir do qual a velocidade fica igual à luz, ou maior que a luz. Quanto tempo leva para um feixe de luz que saiu dessa distância chegar até na gente? Quanto tempo leva para um feixe de luz percorrer 4,3 gigaparsecs, ou 3H1 menos gigaparsecs, né? Isso vai ser uma escala de tempo. É o tempo que leva para percorrer essa distância típica. Bom, aí é só a gente usar a definição de velocidade. Velocidade é ΔX sobre ΔT. Então, o tempo, ΔT, vai ser ΔX sobre C, né? Se a velocidade for da luz, né? Então vai ficar um ΔX sobre C, tá? E o tempo, então, a gente vai chamar de escala de tempo de Hubble, ou idade de Hubble, às vezes você encontra, vai ser igual ΔX, essa distância de Hubble, sobre C. Tá? Essa distância de Hubble aqui, se você jogar, né, você percebe, né, não precisa pegar essa distância aqui, ó. Pega essa distância aqui, ó. A distância de Hubble era C, antes da gente substituir o número, né? A distância de Hubble era C sobre H0, né? Distância de Hubble. Outra maneira de calcular, se eu não quiser botar um número, é C sobre H0, a distância de Hubble, tá? Então, jogando essa definição ali, vai ser C sobre C H0. Corta os Cs, é 1 sobre H0. Olha que interessante. O tempo, a escala de tempo de Hubble é o inverso da constante de Hubble. Claro, a unidade da constante de Hubble, a gente está trabalhando com quilômetros por segundo por megaparsec. Então, em termos de unidade, a constante de Hubble é quilômetros por megaparsec vezes 1 sobre segundo. Você consegue ver isso a partir daqui? Portanto, se eu inverter a constante... Portanto, isso aqui é unidade de comprimento, isso é unidade de comprimento. Não vale 1, porque 1 quilômetro não vale 1 megaparsec, né? Mas se eu escrever megaparsecs em unidade de quilômetro, eu vou ter um número aqui na frente. Então, a constante de Hubble é 1 sobre tempo. Portanto, o inverso da constante de Hubble é tempo. Então, sai daqui uma escala de tempo. Vamos jogar os valores aqui para a gente ter uma noção de quanto que é essa escala de tempo aqui, tá? Então, a constante de Hubble vai ser, o tempo, né, a escala de tempo de Hubble vai ser 1 sobre H0, que vai ser 1 sobre 100 Hzinho. O quê? Quilômetros por segundo por megaparsec. Não esquece a unidade aqui, porque ela que vai fazer toda a diferença nessa nossa história aqui, tá? Então, eu usei o 100, usei o 100. Então, isso daqui vai ser, né, 10 na menos 2, H na menos 1. 1 sobre 100 é 10 na menos 2, H menos 1. Vezes, agora vamos com calma nesse quilômetros por segundo por megaparsec aqui, tá? Então, o quilômetros
1 sobre quilômetro por segundo por megaparsec vai ser igual a megaparsec por quilômetro vezes segundos. Só rearranjei as unidades ali, tá? Com as frações. 1 megaparsec, aí a gente tem que ir lá buscar quanto que valem essas coisas. Então, isso daqui, 1 megaparsec é 3,09 vezes 10 na 16 metros. Quilômetro é 10 na 3 metros. Vamos deixar aqui em segundos ainda? Não. Segundos, a gente pode calcular quantos segundos cabe no ano. Então vai ser, cabe, né? Um ano, ou quanto é um segundo em unidades de ano? É 3 vezes 17 vezes 10 na 8, não, na menos 8 anos. Tá? Ao invés de escrever 1 segundo, eu escrevi em anos. Então, 3,17, 10 a menos 8 vezes o tempo que dura um ano, vai dar exatamente 1 segundo. Ou, né, o inverso desse número é o número de segundos que cabe num ano. Tá? Aí o que eu vou fazer agora é multiplicar e cancelar tudo que dá aqui. Cancelo os metros, ano não vou cancelar, vou multiplicar esses caras todos aqui. E, aliás, eu já vou multiplicar tudo isso daqui pelo 10 a menos 2 também, e eu vou concluir que o tempo de Hubble vale 9,8 H-1 giga-anos. Giga é bilhão. Então, o tempo de Hubble vale 9,8 H-1 bilhões de anos. Ou 10 bilhões de anos H-1, né? Se, de novo, eu botar um H-1, mais perto do que ele vale hoje, que é 0,7, e jogar aqui, então o tempo de Hubble vai valer 14 bilhões de anos. Então levaria 14 bilhões de anos para a luz percorrer 4,3 gigaparsecs, tá? Se eu tivesse escrito a unidade da luz, da distância em anos-luz aqui, teria sido quase direto as contas aqui, né? Tá? Então, o tempo de Hubble é quase a idade do universo, né? A idade do universo que nós temos hoje é 13,8 bilhões de anos, né? O tempo de Hubble é quase a idade do universo. Ele não é a idade do universo, porque a idade do universo vai ser calculada mais para frente, e a conta não é tão simples assim. Às vezes o pessoal diz, se a gente inverter a constante de Hubble, a gente tem a idade do universo. Não, você não tem a idade do universo, assim como a gente não tem o tamanho do universo só fazendo a conta dessa forma aí. Isso é uma simplificação grosseira e falta de noção do que significa escala de tempo e escala de distância. Mas com certeza a idade do universo está relacionada com esse número, tá? Em ordens de grandeza, esses números estão corretos. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e nas próximas aulas a gente vai se aprofundando agora cada vez mais nas questões cosmológicas e nas equações para a gente interpretar direitinho os efeitos, tá bom, gente? Um abraço.